Bom, vamos voltar às questões iniciais que a gente tinha pensado na proposta 1. Como que o sabão e o detergente participam no processo de remoção, mistura da gordura com o óleo? E qualquer quantidade de sabão e detergente é suficiente? Então, para a gente começar a pensar, água e óleo não se misturam, né? Nós sabemos disso e isso a gente viu na prática também, ó. Água e óleo não se misturaram. Por quê? Porque as moléculas de água e de óleo têm composição, características, interações intermoleculares muito diferentes. Esses serão conteúdos que a gente vai estudar ao longo do ensino médio. Mas para a gente começar a pensar agora, vou fazer uma analogia. É como se a estrutura, essas características que eu falei que são muito diferentes, a gente vai representar pela forma. Essa forma é completamente diferente dessa. Elas não se encaixam, então água e óleo não se misturam. Aí vem o detergente. O detergente e o sabão, ele é formado, né, na sua composição por um tipo de molécula que nós chamamos de tensoativos ou surfactantes. Como é que são essas moléculas, né? Elas são formadas basicamente de duas partes. Uma parte que a gente chama de cabeça, tá vendo? Ela é mais próxima da composição do que seria a água, da forma da água. Enquanto uma cauda, que teria uma forma mais próxima do que seria o óleo. Então, o surfactante, o tensoativo, que está lá no detergente, no sabão, eles têm características tanto similares com a água como com o óleo. Por isso que quando a gente coloca o detergente na água, ele consegue fazer essa interação entre a água e o óleo. Então, quando acontece de misturar, é como se a cabeça, que é mais próxima da água, ficasse orientada próxima, né? E a cauda, que é mais próxima da molécula de óleo, ficasse mais próxima. Então, essa estrutura aqui, que mistura molécula de água, molécula de tensoativo e molécula de óleo, elas vão se formar aos montes. Então, a gente tem que pensar que naquele copo lá tem várias e várias moléculas e várias estruturas similares a essa vão ser formadas. Então, voltando lá ao experimento, a gente viu que no final formou isso aqui, ó, né? Como se fosse uma única fase. Mas eu lembro que eu pedi para vocês colocarem um flash, tentar ampliar. Quem fez isso conseguiu ver que na verdade eram várias bolinhas, né? Aqui eu vou usar como um recurso uma fotografia, uma microfotografia que eu peguei na internet, que mostra bem essa estrutura. São várias microbolhas, né? E o que são essas microbolhas, né? Elas são chamadas de micelas. Micelas são essas estruturas globulares que é formada com a participação desse surfactante. Como? Como ele faz essa interface entre a água e o óleo, ele meio que protege um do outro, né? Então, aqui, as moléculas de surfactante estão envolvendo uma bolinha de óleo imersa dentro de um conteúdo de água, quando você tem menos óleo do que água, né? Então, as cabeças, que são parecidas com a água, ficam na parte externa, e as caudas, que são parecidas com o óleo, ficam na parte interna, protegendo o conteúdo oleoso. Uma outra mistura possível seria água e óleo, mas maior quantidade de óleo. Funciona do mesmo jeito, só que agora as cabeças vão ficar voltadas para a parte interna da micela, protegendo a água, e aqui do lado de fora ficam as caudas, que são próximas, né, parecidas, similares com a composição do óleo. Então, são essas estruturas aqui que estabilizam aquelas gotículas, né, que a gente viu na microfotografia. E é interessante lembrar o seguinte, a primeira vez que a gente colocou água e óleo e misturou, formou várias bolhas, e essas bolhas voltaram a formar uma única fase. É como se elas fossem se aproximando, até que desfez aquelas bolhas e virou uma única fase. Agora, com a adição do surfactante, do detergente, essas bolinhas não mais se desfazem, elas se tornam estáveis. E assim, aquela camada inicial que a gente tinha, essa camada de gordura, com a adição do surfactante, ela se desfez. Não existe mais uma camada. Bom, pessoal, pensando no experimento que a gente fez, no início, a gente tinha uma camada de óleo. À medida que a gente foi adicionando o detergente, essa camada de óleo se desfez, porque houve a formação daquelas micelas que estabilizam a gordura, né, ao longo da mistura, e aí não existe mais uma camada. A mesma coisa acontece quando a gente lava a água à mão, né, com água e sabão. Né? O detergente, o sabão que a gente utiliza, ele desfaz aquela camada, aquela cápsula de gordura, que tem gordura, né, do vírus, e assim ele fica suscetível e é eliminado. Uma outra questão que a gente tinha levantado era a quantidade. A quantidade interfere sim. Nós vimos que lá no experimento eu iniciei
com algumas poucas gotas, uma, depois pedi para adicionar 10, não foi suficiente, não conseguiu separar efetivamente a camada, né? Por isso que as pessoas reafirmam, tem que ser 40 segundos. Por que 40 segundos? Né? Porque para você esfregar, né, a mão por 40 segundos, você tem que colocar uma quantidade boa de detergente ou de sabão para conseguir fazer isso durante 40 segundos. Uma gotinha só não consegue, né? Então fiquem ligados. Se a gente não higienizar corretamente, a gente não consegue eliminar todos os vírus e ainda assim continua tendo possibilidade de infecção, né, de contaminação. Uma outra coisa legal, uma curiosidade à parte agora, é que aquela estrutura que a gente viu, né, leitosa, né, aquilo ali a gente chama de emulsão. É quando a gente forma aquela estrutura que tem um aspecto homogêneo, mas na verdade a gente sabe que tem várias bolinhas ali dispersas. Emulsão também é uma coisa muito comum em cozinha, né? As maioneses são emulsões, né? Geralmente a pessoa coloca vinagre, temperos, óleo e alguma substância que vai funcionar como um tensoativo, um surfactante, que vai emulsificar, né? Então, eu coloquei aí no documento em PDF que eu estou mandando algumas receitas, não receitas, mas alguns links de chefs que ensinam a fazer maionese usando gema de ovo, batata e leite. Então, aproveitem a oportunidade para fazer uma coisa diferente em casa, um experimento diferente em casa e discutir um pouquinho sobre química, sobre ciências.